Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário, como é que vocês estão. Trazendo um pós-jogo, vamos aqui mais detalhado para as minhas redes aqui no YouTube e no Instagram. Vamos falar sobre a vitória do Corinthians fora de casa, placar de 2-1 do Timão frente ao Flamengo. Resultado importantíssimo porque o Corinthians, como eu já vinha comentando, a galera que acompanha as lives do Corinthians Malticia no YouTube toda segunda-feira às 21 horas. A resenha que eu tenho com uma galera que é alguns torcedores do Corinthians, que a gente fala bastante sobre futebol, sempre falei, galera, que o Corinthians ia para a fase de grupos da Libertadores, não tinha a mínima dúvida disso. Ah, Flávio, o Timão vem jogando mal. Sim, tem alguns jogos ruins, principalmente fora de casa. Mas os adversários também vêm tropeçando. O próprio Furacão, que estava disputando direto, já já está bem atrás do Corinthians, né? Tropeçou, conseguiu vencer nessa rodada, mas o Corinthians está classificado na fase de grupos. O pior resultado, o Corinthians chega na sexta posição. Não tem mais como o Atlético, São Paulo, Botafogo, ninguém desses times ultrapassa. Então, o Corinthians não vai nem para pré-Libertadores. Está classificado, tá? Inclusive agora o foco é lutar até por um terceiro lugar, um segundo lugar, que é por conta da parte financeira. Mas vamos falar sobre a questão do jogo, né? O Corinthians foi um jogo festivo para o Flamengo, óbvio, né? Venceu a Copa do Brasil em cima do Corinthians, venceu a Libertadores recentemente contra o Atlético Paranaense. Então foi um jogo de festa. Ainda joga alguns atletas que estão pensando em Copa do Mundo já. Então Dorival, Popô, Arrascaeta, o Santos, o Gabigol, Pedro, o Léo Pereira, o Thiago Maia, o Felipe Luiz machucado, não foram nem pro banco, só foram pro Maracanã para levantar a taça. Rodinei e Everton Ribeiro entraram no segundo tempo, mas entrou com o time reserva. E o Corinthians com um time quase titular, né? Você teve Renato Augusto no banco, o Fagner começou como reserva, ainda não tem informação, não veio porque ainda não teve a coletiva, estou gravando esse vídeo, estamos começando aqui o dia 3 de novembro, ainda não tem informação, aparentemente o pessoal vai perguntar na coletiva por que o Fagner começou no banco, mas então, essa questão. E na lateral direita você tem o Robert Renan, que foi titular de novo, né? Isso é importante a gente estar citando. E um Vital jogando aberto na ponta direita, né? Que o Adson ainda passou por cirurgia e o Mosquito só voltou no que vem. O Corinthians tendo problema com o time reserva do Flamengo, é importante citar, né? Às vezes você pega um time que está. Acho que talvez era mais fácil pegar um time titular em clima de festa, todo mundo tirando o pé, que você pega os reservas, mais tem desentrosamento, não tem a mesma qualidade, é um monte de cara querendo mostrar serviço pro técnico, né? Mas acabou que o Corinthians, o Flamengo veio muito para cima na correria. O jogo em si foi bom de assistir, foi gostoso de assistir. O jogo tecnicamente teve bastante lance de qualidade, principalmente no primeiro tempo, nas defesas abertas, tendo problema. O Corinthians, quando começou a encaixar alguns ataques, sofreu com contra-ataque, então o Cássio fez defesa. O Hugo acabou também tendo que trabalhar bastante, né? Isso deixou o jogo bem animado dos dois lados. Essa é importante para quem de repente não está precisando assistir, para quem não torce para nenhum dos lados, isso deixa a partida muito melhor de estar tá assistindo. Com o Duqueiroz abrindo o placar a favor do Corinthians, o Duqueiroz que é um jogador que eu vejo muito torcedor do Corinthians criticando, né? Tem os comentários sobre ser do Botinha. Na parte de volante, que é a posição dele, né? Ele vem jogando bem, vem trabalhando muito nos exames, mas ele vem correndo muito, ele é presente em todos os lados do campo. É um jogador que você vê toda hora tendo que cobrir para correr. E ele tenta fazer essa questão de chegar no ataque, de tentar dar uma força ofensiva, mas vem pecando em algumas decisões, demora às vezes para finalizar, então isso atrapalha. E acabou fazendo o gol, que pode ser muito importante para ele ter confiança nessa reta dele, nessa reta final da temporada. Mas é um volante que eu imagino, sim, eu estou falando aqui hoje, de novo, é jogador que a gente vai ver jogando no futebol europeu, que vai ver jogar provavelmente com qualidade, vai estar relembrando e falar, putz, o Duqueiroz no Corinthians não jogava tudo isso, já jogava, mas não tinha pressão da torcida, que infelizmente pega muito no pé da base, né? A torcida do Corinthians não tem muita paciência com os jovens, a pressão é muito grande, por isso que demora tanto para revelar bons jogadores. Acabou sofrendo depois do segundo tempo, aí o Dorival já voltou com o Everton Ribeiro, e aí o Corinthians foi, dá para falar, foi sufocado. Foi um amasso do Flamengo na segunda etapa. Veio para cima, começou a toda hora dando problemas na defesa. Um golaço do Matheus França, né? Que aí veio um lance que começou com um drible em cima do Vital, ali pelo Vital no lado direito, ele já não estava conseguindo mais fazer recomposição. Tomou um drible, não coloco como culpa dele, mas já não estava conseguindo fechar o setor.
Lançamento veio em velocidade, o Matheus. Não, tentaram falar, o Cássio errou, o Balbuena errou. Acho que foi muito mais mérito do Matheus França, que fez um golaço por cobertura, né? Encobrindo o Cássio sem a mínima chance de evitar o gol. E aí começou as mudanças dos dois lados. Saiu o Roger Guedes, saiu o próprio Vital. Aí teve entrada do. Entrou Renato Augusto, entrou o Fagner, saiu o Bruno Mendes, entrou o Ramiro, entrou o Rony. Então, o Renato Augusto, desculpa, e teve algumas mudanças que achei inclusive interessante, foi a ideia de ter o Renato Augusto e o Juliano jogando juntos no meio de campo. Não rendeu muito na prática, não teve tantos lances, mas é algo que eu imagino que pode dar certo. E aí você teve o Yuri Alberto, que é um outro jogador que eu já falo, já comento também, o pessoal que me segue nos vídeos sabe que eu falo que o Corinthians hoje tem 3 jogadores, são os caras que decidem partidas. Cássio, Renato Augusto e o Yuri Alberto. E o Yuri Alberto hoje de novo mostrou o faro de artilheiro. Já tinha dado trabalho no primeiro tempo, foi analisado com perigo, correndo, se dedicando, ajuda muito na marcação e com a bola nos pés tem qualidade. É um cara que o torcedor corintiano hoje fica desesperado, fala como é que vai manter ele no clube, porque é muito pesado, a multa financeira dele é grande, mas o Duírio tá tentando de alguma forma de manter ele no Parque São Jorge. Nessa análise pós-jogo, galera, falando um pouquinho, acho que tem alguns destaques que a gente pode citar do duelo de hoje. Gostei muito de novo da partida do Robert Renan. Zagueiro que só tá entrando em umas furadas, tá pegando só jogo grande. E mais um jogo em ele teve boa atuação, bons desarmes. É um zagueiro muito promissor, é zagueiro perfil europeu. Pode ser cedo para falar, mas jogador que está sempre nas seleções de base, eu acompanho muito o trabalho, eu tenho o pessoal que sabe que me acompanha no torcedores.com, sabe que eu acompanho muitas categorias de base da seleção brasileira, acompanho a seleção feminina também, e o Robert Chelan está sempre lá, então é um zagueiro que a gente vai ver, tudo leva a crer que ele se mantenha nesse nível de qualidade, que consiga jogar no futebol europeu. Não estou falando que vai jogar, de repente, que vai jogar numa potência europeia e talvez tudo pode acontecer, mas é jogador para time médio europeu. Meu palpite e o que eu tenho de informação, já recebi algumas vezes no pessoal lá dentro do Corinthians, que ele fica pelo menos até as Olimpíadas 2024, que aí depois vai acabar, aí depois o valor dele de saída vai ser absurdo. O Matheus Vital jogando pela direita, ele pode ser uma opção interessante, então mas tem notícia, o pessoal do GE publicando que ele deu orientação para os empresários dele tentar negociar ele com o futebol europeu, aceitar propostas, mas não é um jogador que é um jogador que poderia começar 2023 como reserva do Corinthians ou brigando por posição. Não vejo ele tão ruim quanto alguns torcedores do Corinthians pintam. E o Roberto mais uma vez muito bem. Juliano, uma partida limitada. Não gostei muito do Juliano hoje, mas acabou melhorando. É um jogador que já voltou a evoluir. Não, eu cobrei muito, mas acho que ele já voltou a jogar num nível bom que ele pode estar com opção de banco ou até mesmo de repente começar a brigar por posição titular se ele começar a manter essa regularidade. Acho que é outro jogador que a torcida pega muito no pé. Por outro lado, vou pegar na questão do Roger Guedes. Torcida, aí eu vejo o outro lado, tem muito torcedor que, vamos lá, que ignora algumas atuações do Roger Guedes. Ah, porque é o único cara que faz gols. Mas já fazem algumas partidas que o Roger Guedes não é o cara decisivo. Não, e aquela coisa, o Roger Guedes, quais os jogos grandes que ele realmente resolveu? Que é, citei Cássio, o Renato Augusto, o Yuri Alberto, são os caras que resolvem partidas, resolveram duelos ao longo desse ano sozinhos, dá pra falar. Tem lance, o Yuri Alberto e o Renato Augusto, por exemplo, com o Atlético Paranaense, foram os caras que resolveram. O Renato Augusto na final contra o Flamengo, aquele jogo, o jogo de volta no Maracanã, foi o cara que mais lutou aí dentro de campo. Então você tem a questão. O Roger Guedes foi substituído hoje, saiu meio bravinho, já de novo. Então tem toda essa questão e hoje não jogou. O Roger Guedes não conseguiu jogar as últimas 3 partidas que encarou contra o Flamengo, ele não jogou bem. Teve chance também na Libertadores, que falaram, ele entrou porque tinha a questão do Willian na Libertadores. Também não foi bem. Contra o Fluminense, ele jogou bem lá no Rio, assim, jogou bem. Fez o gol, um gol. Ele tem técnica, ele tem qualidade, mas a regularidade, ou mesmo aquela coisa de jogar para o time que eu já vinha elogiando, ele voltou a perder. Ele não volta, não tá mais combatendo, não tá se movimentando mais, não tá dando mais opções de jogadores para os outros colegas. Começa a levantar um sinal, assim, o que aconteceu nessa reta final do Roger Guedes. E ele estava encaixando bem com o Yuri Alberto. Agora parece que parou, os dois não estão mais entendendo. O Yuri Alberto subiu muito de nível,
E o Roger Guedes estava acompanhando, agora parou. O Yuri está muito acima, é a referência ofensiva do Corinthians, é um cara que procurava muito tempo e o Roger Guedes não. Mas é um jogo importante, sim. E vamos fazer a ressalva, né? Pegou o Flamengo em ritmo de festa, pegou um Flamengo de ressaca, mas o importante eram os 3 pontos, o importante era garantir a classificação. O Corinthians chegou aos 61 pontos, empata com o Fluminense, que está com 35 pontos, tem uma vitória a mais. O Timão agora tem 3 jogos para de repente tentar disputar a terceira ou até mesmo a vice-liderança. Pega o Ceará no final de semana, depois pega o Coritiba fora de casa e termina contra o Atlético Mineiro em casa. Chance do Corinthians conseguir somente os 6 pontos em casa, né? Contra os duelos alvinegro, o Ceará que está com o sinal de alerta ligadaço, está na zona de rebaixamento. E o Atlético Mineiro, o último jogo, pode ser que o Galo não tenha mais nada em disputa, isso pode favorecer o Timão. Lembrando que agora com esse resultado, o Corinthians está empatado com o Flamengo, então é um empate triplo, né, na terceira posição. E está 3 atrás do Internacional. O Inter que pode ter um baque por não conseguir o título e tem jogos complicados. O Colorado pega o Furacão na próxima rodada e o Furacão precisa de pontos. Pega o São Paulo na sequência, que pode ser que que esteja ainda lutando por vaga na Libertadores. E termina o campeonato pegando o Palmeiras em casa. E aí talvez o Verdão, se não tiver com férias pro elenco, pode ser que seja um adversário muito complicado. Mas vamos ver o que acontece nos próximos jogos, vamos ver também a questão da evolução. E ansioso também para ver como é que vai ser a coletiva, se já não tiver saído o pessoal falando de como foi a atuação, algumas respostas. Mas não, galera, ainda não saiu. Então termina esse vídeo pós-jogo aqui do Corinthians para vocês, galera. E voltamos aqui, provavelmente no final de semana, provavelmente com mais um pós-jogo falando do Timão. Abraços.